Olá, hoje a gente vai falar sobre como sair da escassez. Eu já deixei nos stories, quero pegar papel e caneta. Quem ainda não pegou, pegue, porque hoje a gente tem bastante exercícios, muitos insights e chega de escassez, né? E não estamos nessa vida para viver na escassez e sim na abundância. Então vamos começar. Você já se perguntou que por mais que você lute contra a escassez, ela sempre está presente? Por que isso acontece? Você já se perguntou? Porque, vamos supor, se você já leu livros, fez cursos, participa aqui das lives, mas você sempre está na escassez. Isso nunca muda. Você já se perguntou sobre isso? Então, se você já se perguntou, ou mesmo que você ainda não tenha se perguntado, hoje você vai descobrir por que você está sintonizada na escassez, por que você está sintonizada nessa frequência. Como eu costumo dizer, não dá para assistir um canal estando em outro canal. Então, não dá para você assistir a Globo estando sintonizada na Record, tá? Esse é só um exemplo para você entender. Então, se você está sintonizado na escassez, não tem como você ter abundância. Não tem como você ter prosperidade. Mas na televisão é fácil, mas com a gente é mais difícil. No nosso dia a dia, a gente não percebe que pequenas atitudes deixam a gente na escassez, tá? Então, eu quero que você pense agora, sim, já vamos começar trabalhando para você já mudar essa frequência hoje, tá? Uma crença sobre dinheiro que você aprendeu na sua infância. Pode ser dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro, qualquer crença que você já sabe que você tem, que você já está aqui, já faz tempo, já entendeu o que é uma crença limitante, qualquer crença que você tenha sobre dinheiro. Já pensou? Então anota aí no seu papel que nós vamos trabalhar essa crença, tá? Um ponto importante antes da gente trabalhar essa crença é que muita gente acredita que escassez é só falta de dinheiro. E não é, tá? Também é falta de amor, falta de saúde, falta de amigos. Escassez é tudo, tá? Tudo que falta. Mas ela é uma frequência mental, emocional, que ela pode ser moldada e pode ser transformada numa frequência de abundância. Então, se você não nasceu escassa, você não nasceu com essa mentalidade, mas logo que você saiu do útero, com certeza você aprendeu muitas coisas sobre escassez. E não foi de propósito, porque talvez, assim como a minha mãe não entende que ela tem uma mentalidade de total escassez, até vou contar depois um episódio para vocês do Dia das Mães, que é bem real. Eles não ensinaram a vocês a ter essa mentalidade. Eles já tinham, e isso vai passando de geração em geração. Para você mudar isso, não adianta você gritar com seus pais, brigar, que isso não vai levar a lugar nenhum. O importante é você mudar a sua mentalidade, começar a ter mais prosperidade, passar isso para os seus filhos e ensinar pelo exemplo, porque a gente não consegue ensinar de outro jeito, tá? E você foi aprendendo e você aprendeu a viver assim. Mas você é capaz de aprender a viver de outra maneira, assim como milhares de pessoas já aprenderam a viver de outra maneira. Mas pessoas que estão dedicadas, empenhadas a fazer isso, tá? Enquanto você não se dedicar, fica difícil você mudar isso. Então, o que eu quero que você pegue essa crença que você pensou agora sobre dinheiro, que você já identificou que é ela, e que você feche os olhos nesse momento, que você comece a respirar tranquilamente. Faça umas 10 respirações profundas com essa crença. Imagina que essa crença está escrita num quadro da escola, uma lousa, que você escreveu com aquela letra de professor, e ela tá bem grande.
Deixa ela bem grande, essa letra, a cor que você quiser. E aos poucos, eu quero que você se imagine apagando essa crença. É como aquele apagador antigo de criança, que quando você era criança, que os professores apagavam. Você é mais nova, pode ser aquele de caneta. Se era antigo, aquele de giz mesmo. E vai apagando essa crença. Aos poucos, bem lentamente, até não ter mais nada nesse quadro negro. A hora que você tiver apagado tudo, eu quero que você sinta qual é a sensação no seu corpo e escreva aí no seu papel qual é a emoção que veio, qual a sensação que veio de você apagar essa crença. Esse é só um dos exercícios que nós vamos fazer hoje, tá? É uma forma simples. Existem muitas outras? Existem. Mas essa é uma forma de você ir apagando literalmente a crença, porque é esse comando que você está mandando para o seu cérebro, tá? Como que você pode mudar a sua frequência agora? Então, você não pode criar abundância a partir de um estado emocional escasso. Pensa no seguinte, se você quer plantar uma árvore, dá para plantar num solo podre, num solo contaminado? O que vai acontecer? A árvore não vai crescer. Se você construir um prédio ou uma casa num solo ruim, num solo contaminado, vai desabar. Você não vai conseguir construir isso num solo firme. Então, o que é preciso? Você trabalhar este solo aqui, a sua mentalidade, para que você cresça, para que você tenha abundância. Não um prego na areia, né, como muitos dizem, mas sim que você tenha uma mentalidade de prosperidade, que é o primeiro ponto que você precisa mudar. O dinheiro não vai vir e ficar se você não tiver uma mentalidade próspera. A mesma coisa em relação aos relacionamentos, que são os maiores pontos que as pessoas me procuram: amor e dinheiro. As pessoas procuram muita prosperidade nessas duas áreas. Então, vou focar bastante nessas duas áreas, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta sobre o primeiro exercício? É que apareceram várias coisinhas, por isso que eu parei. Eu quero que você pense num momento bom da sua vida. Quem quiser, eu acho até melhor você ficar em pé, tá? Então, eu quero que vocês façam assim. Vou ficar em pé, tentar ficar mais distante possível assim. As mulheres ficam assim, e os homens também na posição do deixa eu só mexer no celular. Do homem, do super-homem da Mulher Maravilha. Então eu quero que respira profundamente. Solta o ar. Respira. Solta o ar. E pensa num momento muito bom da sua vida. Pode ser um momento simples. Não precisa ser algo grandioso. Porque isso é só para mudar o seu estado emocional. Só para você sentir isso. Então respira. Fecha os olhos. Só fica guiado pela minha voz. Tá? Você não precisa olhar para a tela do celular agora. Se concentra na sua respiração e nesse momento bom que você viveu. Qualquer momento que te traga alegria, que desperte um sentimento de alegria, de paz, de plenitude, de amor, de gratidão, sentimentos bons. Fique em pé, em posição ereta, levanta a cabeça, pensa nisso. Respira, lembra desse momento,
com os olhos fechados, sorria. Sim, nessa posição, ereta, cabeça erguida, lembrando do momento e sorria. A hora que vocês se sentirem à vontade, volte e pode sentar de novo, que a gente vai continuar o trabalho. Então, anota no seu caderno qual é a sensação que você teve. Se você estava tendo um dia difícil e fez esse exercício, como foi? Como você se sentiu ao lembrar desse momento bom? Como foi sorrir? Então, esse exercício é simples, fácil. Você pode colocar uma música para lembrar desse momento. Eu gosto muito de música. E vai te ajudar a elevar a sua frequência. E isso vai fazer com que você traga mais prosperidade para você. E isso vai trazer que você traga mais oportunidades boas para sua vida. Recomendo que você faça esse exercício pelo menos durante 7 dias. E anote qual é a sensação e as coisas que foram acontecendo na sua vida. Isso vai te ajudar. Agora, um outro ponto que eu falo bastante é quando você faz o contrário, quando a mente fica vazia e você começa a criar aquelas 1000 histórias, conversas mentais de coisas que não aconteceram e que talvez nem aconteçam, mas que traz coisas ruins, sentimentos ruins, o que você faz? Você cria um futuro ruim. Quando você lembra de momentos bons, alegres, felizes que você já teve na sua vida, você eleva a sua energia, vão trazer coisas boas. Tudo vai depender da sua frequência vibracional. Então, se você começa a surgir aquelas historinhas na sua cabeça, de um monte de conversa mental que não vai te impulsionar, o que eu faço? Eu aprendi essa técnica já faz um tempo. Falo assim, cancela, deleta. Paula, isso não vai te ajudar a prosperar. Isso vai muito te deixar na escassez. Eu converso comigo mesmo. Essa conversa mental ajuda. E faço o exercício. Esse exercício, quanto mais vocês fizerem, tendo um dia, um horário para vocês fazerem, tendo uma rotina, mais vai te levar a ter boas oportunidades, mais vai te levar a ter mais prosperidade. Isso depende do que você quer. E não adianta te falar o exercício e você não fazer. Esse exercício é muito utilizado por grandes coaches. Então, faça. Outro ponto bem importante que eu quero trazer para vocês é mude sua pergunta, mude sua vida. Porque a gente fica se lamentando na vítima. Ai, por que isso acontece comigo? Por que nada que eu faço dá certo? Por que eu não consigo e o outro consegue? Daí cai ainda na comparação, que é pior ainda. Por que eu tento e não consigo? Por que eu não consigo atrair abundância? Por que eu não consigo atrair um bom relacionamento? Por que eu faço quadros de visualização, eu faço tudo e não consigo? Por causa das suas emoções, tá? Em vez de você ficar no porquê eu não consigo ou como eu faço para pagar as minhas dívidas, o que é importante? Você mudar as suas perguntas. Então, o que você vai começar a fazer? Por exemplo, das dívidas, que é algo muito comum. Em vez de falar como eu pago as minhas dívidas, você está focada onde? No problema. O que você vai fazer? Atrair mais dívidas. Se você mudar a sua pergunta para como eu faço mais dinheiro, você vai estar focando onde? Na solução. Mesma coisa em relação a relacionamento. Por que eu só atraio homens casados, por exemplo? Porque eu posso até te responder, porque você não está disponível internamente para um relacionamento. É difícil ouvir isso.
Mas se você mudar a sua pergunta, como eu faço para me relacionar com pessoas legais? Como eu faço para me relacionar com pessoas solteiras? Como eu faço para isso? Ou o que eu posso fazer para me aproximar de boas oportunidades? Como eu faço para ter boas oportunidades? O que eu posso fazer? Muda a sua pergunta, muda a sua vida, mas direciona a sua pergunta para a solução, não para o problema. Esse é um outro ponto que te ajuda bastante a sair da escassez. Alguém tem alguma pergunta para a gente ir para os próximos exercícios? Bom, como você começa o seu dia é fundamental. Porque se você já começa atropelada, pensando um monte de coisas ruins, eu tenho aquela reunião com aquela pessoa chata, provavelmente vai acontecer um monte de coisa, vão acontecer várias coisas que vão te atrapalhar, você vai chegar já nervosa, estressada naquela tal reunião. E se você, por exemplo, tiver um encontro à noite, vai piorar ainda mais. Então, o que é importante? De manhã, eu vou ver se até sexta-feira eu consigo liberar o calendário. Um calendário não, mas um PDF para te ajudar. Eu vou pôr disponível aqui para quem me segue no Instagram, para baixar, para você ter uma rotina matinal que te impulsione. Tá? Então, o que eu faço todas as minhas manhãs? De manhã, a hora que eu acordo... Peraí. Desculpa. Eu primeiro agradeço porque eu estou viva. Primeira coisa. Bem importante, eu já começo com agradecimento. Abri os olhos, graças a Deus, estou viva. Segundo ponto é como eu quero que seja o meu dia. Qual é a palavra que vai determinar o meu dia? Eu escolho uma palavra. Vou dar um exemplo remoto. No sábado, eu escolhi a palavra conexão. Eu queria me conectar com várias pessoas. Eu encontrei várias pessoas que eu gosto, claro, quero conectar com boas pessoas durante o dia. Então, desde a hora que eu peguei o elevador, que eu saí, que eu fui na academia, que eu voltei, que eu subi, desci, saí, fiz várias coisas, eu só encontrei pessoas que eu gosto, porque essa era a minha intenção. Uma outra pergunta que eu me faço, eu faço às vezes mentalmente, às vezes eu escrevo, se algo difícil acontecer no dia, o que eu posso fazer para melhorar? Para sair daquela situação. E eu visualizo o meu dia antes de eu acordar. Então eu já mando uma boa intenção, boas energias para o meu dia. Vale muito a pena você fazer isso. Eu faço isso há muitos anos e eu sempre tenho dias bons. Óbvio que todo mundo tem momentos difíceis, mas eu já me preparo para que aquilo eu consiga contornar de uma maneira que não vai atrapalhar a minha palavra que eu coloquei, tá? Uma outra coisa que eu costumo fazer é uma pergunta poderosa. Eu escrevo uma pergunta poderosa pro dia. Ou que passo que eu preciso dar para chegar ao meu objetivo? O que eu posso fazer para crescer o meu negócio? O que eu posso fazer para ajudar determinada pessoa? O que eu posso falar para ajudar determinada pessoa? Eu vou fazendo essas perguntas e as respostas vão vindo ao longo do dia. Então, use muitas perguntas poderosas. Fica só na pergunta e a resposta vem. Uma vez, há muitos anos atrás, porque essa propaganda é bem antiga, eu perguntei por que eu tinha entrado numa empresa que não era legal.
que eu dava consultoria para uma empresa que não era legal. Por que aquilo estava acontecendo? E apareceu uma propaganda do Café Orfeu, e era da Fernanda Montenegro, e aparecia no final a frase: excelência não se negocia. Eu tava na esteira, na academia, não tava nem pensando nisso, tava com meu fone, ouvindo música. Só que eu tinha feito essa pergunta de manhã, e aí apareceu. E sim, eu tinha negociado, eu já dava consultoria há muitos anos, fazia aquele trabalho há muitos anos, e eu tinha negociado um valor que não me satisfazia. Eu rompi o contrato, parti para outras coisas, porque aquilo não estava me fazendo bem, e fui. Então, as perguntas poderosas ajudam bastante. Quer dizer que a resposta vai vir no mesmo dia? Não, pode vir no dia seguinte, pode vir na outra semana. O importante é você ficar atenta às suas perguntas. Eu tenho aqui no meu computador um Word que eu tenho várias perguntas. E eu vou, quando vai vindo as respostas, eu vou respondendo. Às vezes vem no mesmo dia, às vezes não, mas elas já estão ali listadas. E eu vou sempre alimentando com as respostas, tá? As perguntas poderosas sempre focada na solução. O que eu preciso fazer para sair desse lugar? O que eu preciso fazer para ter mais clientes? O que eu preciso fazer para melhorar os meus relacionamentos? É sempre focada no futuro, sempre focada na solução. Alguma dúvida sobre isso? Para a gente continuar? Bom, eu sugiro que vocês façam durante todos os 7 dias, todos esses exercícios que a gente falou. Eu vou responder as perguntas e vou tentar liberar até sexta-feira esse PDF com todas as informações, que é para você ter um ritual noturno, um ritual diurno empoderado, com mais prosperidade, para você sair dessa escassez. Não esqueça, tá? A escassez é interna. Para você ter uma prosperidade externa, você precisa mudar o interno. Não tem outro jeito. É preciso ter coragem de olhar para isso. Tá? Agora as perguntas vão ter bastante coisas que as pessoas me mandaram que vão ajudar bastante vocês, tá? Por que eu não consigo sair da escassez mesmo tentando tudo? Foi o que eu acabei de falar. Porque você está tentando mudar o externo, não o interno. Enquanto você não mudar o interno, não vai mudar o externo. Como eu falo para os meus clientes da mentoria, aceita que dói menos. Como identifico se estou com uma mentalidade de escassez? Primeiro, você precisa olhar o seu ambiente. Como você está? Você está vivendo na escassez ou na abundância? Primeiro ponto. Se você está sempre focado na falta, você está na escassez. Se você está sempre focado no medo, na vergonha, na tristeza, na raiva, você está na escassez. Como faço para quebrar ciclos repetitivos de escassez? Você tem que identificar quais são as crenças limitantes por trás desse ciclo e substituir por uma nova crença positiva. É possível mudar... Passou uma moto aqui, não sei se estão ouvindo. É possível mudar uma mentalidade de escassez em pouco tempo? Sim. Se você tiver dedicação, disciplina e comprometimento, é possível. O que fazer se as pessoas ao meu redor têm uma mentalidade de escassez? Você não pode mudar os outros. Eu sei bem que eu vou contar agora o que aconteceu, mas você pode proteger a sua energia. Por exemplo, a minha família tem uma mentalidade de muita escassez. Eu percebia isso alguns anos atrás? Claro que não. Eu não tinha a menor ideia que eles tinham uma mentalidade de escassez. Mas de tanto estudar, eu vejo, meu Deus do céu, como eu sobrevivi, como que eles têm essa mentalidade de escassez. No domingo, que foi o Dia das Mães, minha mãe, a gente estava conversando, conversas aleatórias, e não sei por que surgiu o assunto, ela falou, mas quando se a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, dá para desconfiar. Eu
Falei, pelo amor de Deus, né? Você ainda tá nessa? Tem muita gente que ganha, faz dinheiro ajudando outras pessoas. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Tem muita gente que faz dinheiro sim, honestamente. Não precisa estar roubando. Então, ela ainda tem essa mentalidade. Vai adiantar eu ficar gritando, brigando? Não. Às vezes eu faço uma refletida. Eu dei uma lista de pessoas que saíram do nada, que trabalham de sábado, domingo, feriado, que trabalham, que hoje já têm uma vida confortável, mas que se dedicaram bastante, que são muito bons no que fazem, que são muito estudiosos, que são muito comprometidos e que fazem bastante dinheiro. Daí ela começou a pensar em exemplos de pessoas que sim, fazem mais dinheiro, que tem bastante dinheiro e que são pessoas honestas. Mas eu dei o start para ela começar. Agora, isso quer dizer que amanhã, por exemplo, ela não vai pensar a mesma coisa? Vai, eu vou ter que repetir e através da repetição ela vai começar a entender que nem sempre é assim, que para parar de falar esse tipo de coisa. Então, te dou o mesmo exemplo. Quando você começar a pensar que a pessoa roubou, que a pessoa fez isso, que a pessoa é desonesta, procure bons exemplos. Procure exemplos de pessoas que não fazem isso, que enriquecem ajudando outras pessoas, que fazem um bom dinheiro, que são muito bons no que eles fazem. Então, para de julgar que todo mundo é desonesto. Então, veja qual é a sua crença e comece a focar no positivo. Isso já vai te ajudar. Como criar um hábito que me conecte à abundância? Esse ritual que eu falei da manhã ajuda. Esse exercício que nós fizemos juntos de ficar em pé, pensar num momento bom, eleva a sua energia, ajuda a te conectar com a abundância. Então, todos esses exercícios que a gente fez aqui vai te ajudar, tá? E a gratidão sempre. Por que falar de dinheiro me causa tanto desconforto? Boa pergunta sua. Muito boa pergunta. Eu gostei dessa. Porque provavelmente você aprendeu a relacionar dinheiro a algo ruim que aconteceu com a sua família, uma pessoa. Depende dentro da constelação, eu trato isso muito bem na constelação. Vou trazer só uma reflexão, que óbvio não tem como fazer uma constelação assim. O que aconteceu na sua família? Em relação ao dinheiro? Houve falência, houve perdas, muitas brigas. Como que era o dinheiro na sua família? Como que ele chegava? Através de comércio, através de concurso público, através de estudo? O dinheiro para você é um homem ou uma mulher? Responda rápido. Porque é através dessa investigação, que óbvio que eu não tenho como fazer aqui, é que você vai descobrir. Existe realmente abundância suficiente para todos? Sim. Ela não é um recurso, a abundância não é um recurso limitado, apesar de algumas pessoas acreditarem nisso. Como sair da escassez financeira rapidamente? Organize suas finanças com clareza. Começo. Mude a sua mentalidade. Procure ajuda para mudar a sua mentalidade. Sem ajuda é muito complicado. Eu não conseguiria ter percebido, por exemplo, que a minha família tem uma mentalidade de total escassez. Jamais conseguiria pensar isso, tá? E a escassez às vezes está muito nas pequenas coisas. A gente não percebe. Então, por isso que quando eu criei o Despertar da Prosperidade, os exercícios foram todos baseados e testados em coisas que ficam muito enraizadas, muito escondidas da gente. Então, por isso que os exercícios são bem importantes. Eu sempre falo lá nas aulas. Gratidão. Ajuda a sair da escassez? Sim.
Porque a gratidão tem uma energia. Se você pegar aquela tabela do David Hawkins de frequência energética, da tabela das emoções, a gratidão tá lá em cima. Quanto mais você agradece pelo que você tem, o que você vai ter, você não fica na falta, você fica no que você tem. Então, de manhã, por exemplo, como eu falei dos rituais, eu agradeço pela minha vida, né, que eu tenho, e por coisas que eu tenho. Ter dormido numa cama confortável, o lençol, o cobertor que eu gosto, o pijama que eu gosto, são coisas que eu já tenho. Então eu já começo o dia numa frequência maior. Qual o maior obstáculo para sair da escassez? As crenças limitantes. Como usar afirmações para sair da escassez? As afirmações são bem importantes. Elas te ajudam a sair da escassez? Ajudam. Você sentir o que você está afirmando, aí potencializa muito mais. Qual é a afirmação que você está fazendo? Você pode me mandar no direct. E se você está sentindo realmente aquilo. Quanto mais você sentir, mais fácil vai ser você sair da escassez. É possível atrair abundância mesmo tendo dívidas? Sim. Conheço pessoas que tinham dívidas de mais de 1 milhão e conseguiram sair das dívidas, comprar muitas coisas legais, carros, casas, viagens, fazer tudo agradecendo, visualizando coisas que queria o tempo todo, contaminando a mente com coisas boas e parando de ver coisas ruins. É possível, mas teve muita dedicação. O quanto você está disposta a se dedicar a sair disso, quanto você está comprometido. Disciplina, comprometimento, essa mudança interna é fundamental. Às vezes cansa de fazer tudo isso, claro, mas aí o meu foco está lá na frente, na vida que eu quero. Então, você sempre tem que estar motivado para aquele objetivo muito claro, bem definido para você sair disso, para você não desanimar. Porque parece mais fácil atrair problemas do que soluções? Porque o seu foco está no problema. Você precisa mudar o seu foco para soluções. Enquanto o seu foco estiver no problema, você vai atrair mais problema. Se o ambiente que vivo é escasso, ainda assim posso mudar? Você participa bastante aqui. Eu sempre falo que o ambiente sempre vence. Então, é possível. Vai precisar de um esforço muito maior seu do que alguém que mora sozinho, pelo menos. Muito maior. Mas é possível. O que eu recomendo? Que você procure ajuda, que as outras horas do dia que você não tiver numa mentoria, em alguma terapia, você contamine a sua mente com coisas positivas. E como eu dei o exemplo da minha mãe, quando você já tiver uma mentalidade um pouquinho melhor, um pouquinho mais próspera, você começar a mostrar, sem impor, sem briga, sem nada, dar exemplos bons de pessoas que têm um bom relacionamento, por exemplo, pessoas que fazem dinheiro com facilidade. Mas tal pessoa faz assim, numa conversa aleatória, para tentar ajudar essa pessoa. Mas é muito leve, muito sutil, para que o seu ambiente também mude, para que essas pessoas também prosperem. Como parar de me comparar financeiramente com outras pessoas? Primeiro, que na comparação você sempre perde. Não se compare, é a pior coisa que você pode fazer. Segundo, cada um tem sua jornada, cada um tem sua história de vida, cada um tem suas crenças, cada um teve uma gestação, uma infância, cada um teve um professor, um pai, uma mãe, um avô, cada um teve isso. Não dá pra você se comparar.
você vai sempre perder. Então, se compara só com quem você era 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o mês passado. Como posso ser abundante emocionalmente, não só financeiramente? Primeiro, para você ser financeiramente, você precisa estar vibrando em emoções melhores. Senão, você não vai ser nem financeiramente, nem amorosamente, nem nada. Tá? Então, primeiro é o interno. É cultivar emoções como a gratidão, paz, alegria, procurar momentos de diversão, coisas que te divertem. Eu sigo um monte de stand-up, de pessoas que fazem stand-up que eu gosto, frequento, eu gosto de dar risada, isso já eleva minha energia, então eu faço coisas que elevam minha energia e que me deixam feliz. Música, então começa a mudar aqui, aí o resto vai ser refletido, ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. E eu quero terminar com uma frase para você não esquecer. A escassez, você não está destinado à escassez. Primeira coisa, anota essa frase, tá? Você nasceu para viver em abundância. Você não está destinado à escassez. Você nasceu para viver em abundância. E isso está nas suas mãos. É você que precisa dar passos para mudar isso. Então, pratiquem os exercícios, esses que são de 7 dias, aquele da posição, ou das emoções, as perguntas poderosas, não deixe de participar. E de fazer, quer dizer, desculpa, eu tô pensando na próxima live para falar para vocês. A próxima live vai ser 3 passos para sair da estagnação e destravar a sua vida. Podem me mandar já as perguntas em box, como vocês têm feito, para ajudar quem tem vergonha de fazer perguntas. E compartilhem essa live que vai ficar pouquíssimo tempo gravado com os seus amigos, porque depois ela sobe para a plataforma Despertar da Prosperidade, que tem várias outras aulas, vários outros bônus lá. Então, para quem quiser conhecer o Despertar da Prosperidade, tem acesso por 1 ano, acho que é R$30 por mês. É só acessar o link da bio, ok? Até a semana que vem.